Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Giovana e vou falar sobre meu livro favorito que eu amo muito e recomendo para bastante pessoas, que é o Diário de uma Princesa Desastrada. E se vocês perceberem, gente, eu tô com o 1 e o 3, porque o 2 eu emprestei de uma professora minha, né? E o livro fala sobre uma princesa, né, que se esconde e fala que é florentina. Mas ela, na verdade, é a princesa Mora. Porém, quando ela é pequenininha, ela tinha seu poder. Só que daí o poder deixava ela muito doente. E a vilã do reino, que é o reino de Florentia, que é a rainha noturna, amaldiçoou ela, falando que ela tirou o poder da Mora, né? E falou se ela se revelasse para o reino que ela era princesa, ela ia começar a ficar muito doente e poderia, né, morrer. Daí ter essa maldição de novo. E mais pra frente ela foi crescendo, tudo isso, e ela foi ficando como Florentina mesmo. Ninguém sabendo, né, de quem que ela era a princesa. E ela tinha um menino que odiava ela, também odiava ele, que era o Scorpion. Que é o livro que no final fala uma novidade, uma informação bônus, né? Daí, né, eles ficavam na mesma escola, que era a escola de pessoas que não tinham poderes, né, que era uma escola apropriada para as pessoas, que lá ela encontrou sua melhor amiga, que é a Lila. Elas se amavam muito, gostavam muito de brincar juntas. Mas a Mora, né, ela tinha uma irmã, que era a princesa Olivia. E diferente da Mora, a Olivia tinha seus poderes ainda, né? E a Olivia sempre, todo mundo sabia que ela era uma princesa, a Olivia, só que não sabiam que ela era irmã da Florentina, né? Que era a princesa Mora. Daí, com isso, como ela, a Florentina, né, que é a princesa Mora, morava no castelo, ela inventava uma mentira que ela era babá da princesa Olivia. E fingia que era a neta da senhorita Dulce, que era a cozinheira desse castelo. E, né, essa foi a história que conta do primeiro livro. Já no segundo livro, conta que ela consegue recuperar seus poderes por um acontecimento que acontece no Festival Tonal, que quando ela sem querer revela para todo mundo que ela é a princesa Mora e ela tem seus poderes, só que ela não consegue controlar os seus poderes. E com isso, ela percebeu que ela não ficou doente. E ela ficou de boa, só que o problema era como controlar os poderes dela. E num dia qualquer, assim, ela recebeu uma caixinha, né, na sua porta de entrega por um gnomo florido, como ela chama, e falou que estava escrito que era para controlar os poderes dela. E ela percebeu que toda vez que ela ficava sem colar, ficava tudo com magia no quarto dela, essas coisas. Quando ela colocava o colar, ficava tudo calmo, né? Ela falou que não ia mais tirar, porque ela percebeu que a magia dela estava fazendo muita bagunça. E mais pra frente, teve um treinamento, que é treinamento para você ver se o seu poder era da flor amarela, que era uma flor boa, e da flor roxa, que era mais ou menos assim, mas mesmo assim era bom. E lá no treinamento ela descobriu que ela era flor roxa e a sua melhor amiga era flor amarela. Mas mesmo assim elas estudariam na mesma escola, então ela ficou mesmo assim feliz. E algumas elas teriam juntas. Só que daí aconteceu uma coisa muito ruim que ela não gostou. Que ela ficou na mesma sala que o Scorpion, que era a pessoa que ela mais odiava. E ao longo da história vão tendo umas paixonites entre eles. E eu quero muito que no final eles ficam juntos. E ela tinha uma professora nessa escola nova, que era a professora Alamanda. A Alamanda estava ajudando a Amora com sua habilidades em suas magias. Só que daí, no final, mais pra frente, no acampamento que teve
numa escola que era para as pessoas que tinham poderes. Desde o início, desde quando nasceram, que ela foi lá. E nessa escola tinha uma biblioteca mágica. E nessa biblioteca mágica tinha sobre todos os poderes, falava tudo sobre os poderes. E ela queria descobrir qual que era o poder dela. E daí ela foi lá, achou o caminho para essa biblioteca mágica e foi. No meio desse caminho, ela descobriu que a Alamanda, a pessoa que ela gostava muito, era na verdade a maior vilã do mundo. Que era o reino deles, que era a Rainha Noturna. Só que quando ela percebeu, a Rainha Noturna não estava má mais. Porque mais pra frente ela recebeu um recado um recado falando qual era o segredo do poder dela. Ela descobriu que o poder dela era da magia nebulosa. E esse poder amaldiçoava as pessoas que ela mais amava. E no final do livro, do 2, conta que a mãe dela, que era a pessoa que mais ela amava, que era a Rainha Stena, a rainha desse reino, foi amaldiçoada querendo destruir o reino. Só que no final, quando ficou tudo bem, né, ela não destruiu o reino, ela ficou bem melhor. Mas a Rainha Noturna, só depois que não teve mais a magia da Amora dentro dela, ficou boa. E também a Rainha Stena foi a mesma coisa. Só que no livro 3, aqui, conta que ela faz uma viagem do tempo. Só que ela pensava que essa viagem do tempo era para o passado, da época da Rainha Inominável, que era a rainha que quase faltou isso daqui para ela destruir o mundo inteiro. Porque ela teve uma filha ametista e as duas tinham magia nebulosa. E a magia nebulosa, a ametista, treinava toda noite com sua magia. E a mãe, cada vez ela foi se amaldiçoando com a magia. Ela ficou querendo ser amaldiçoada. Ela ficou ficando muito, muito má. Só que daí a Amora, ela percebeu que ela era igual a ametista. Então elas trocaram de lugar para a Amora conseguir saber algumas coisas do castelo, né, que era da Rainha Inominável. E a ametista conseguiu descobrir alguma coisa de lá fora para ver que dá para ajudar para combater a mãe dela, a Rainha Inominável. E isso, nesse caminho assim, ela descobriu que a Rainha Inominável era a Amora no futuro. Daí ela percebeu, eu viajei pro futuro. Então ela é que estava sendo a vilã. E a ametista queria destruir a Amora, só que era mais velha. Ela percebeu que ela ficou muito má, né? Que ela se casou, teve a ametista e ficou muito má por causa da maldição. A maldição foi aumentando dentro dela. E a Edna, que era a grã-rainha, a ex-rainha, ela tinha 2 filhos até quando a Amora sabia, que era a Rainha Inominável e Florente Viajante, que foi quem ajudou ela a viajar no tempo, que era muito amigo dela. E ela descobriu que eles dois eram irmãos e que não era só eles não, eles eram trigêmeos, com a Persefone. A Persefone, ela tinha o poder de apagar a memória de todo o reino. Isso que ela percebeu, juntou todas os quebra-cabeças e percebeu que a Persefone foi quem apagou a memória de todo o reino, não lembrando de quem era Persefone. E para voltar no seu tempo, antes de voltar no seu tempo, ela pegou todas as provas da Persefone e levou para combater a Edna. E com isso, ela descobriu muitas coisas e que a ametista, antes de ela voltar para o seu tempo, a Amora, né, voltar para o seu tempo, a ametista ela meio que evaporou, porque a Rainha Inominável, no dia do cometa nebuloso, eu acho, foi o dia quando a Rainha Inominável e a ametista receberam essa maldição. E com isso a Amora conseguiu destruir a Rainha Inominável
E a Ametista ajudou, só que a Ametista ficou muito fraca porque ela não conseguia ficar com o canto de maldição dentro dela. E a Ametista acabou desaparecendo, mas antes de a Ametista desaparecer, ela pediu pra Amora transformar a Edna em sapo. E quando ela voltou para o seu tempo, desmascarou a Edna, levando a Persefone até ela, mostrando para todo mundo, e ela atacou a magia na Edna de tanta raiva, porque a Edna, antes de ser presa, coroaram a Rainha Esteira de novo, né? E a Edna falou para todo o reino de novo que a Florentina era a princesa Amora. Só que daí, a maldição, como já tava com a Amora, todo mundo então não se esqueceu de nada também. Então, ela ficou como a princesa Amora mesmo. Só que daí o Scorpion, quando ele estava se dando bem, gente, foi muito fofo, porque o Scorpion, nessa missão toda, pediu pra Amora se cuidar. E com isso, o Scorpion, né, que é esse daqui, ficou muito bravo. E tanto que o livro 3 termina com o Scorpion não falando mais com a Amora, ficando bravo com ela, que eles tiveram uma briga. E a Amora tá se lidando com essas coisas sobre ser a princesa agora do reino. E a Olivia conseguiu ter suas asas de fadas. Porque tem uma lenda que fala toda festa de 10 anos, as pessoas que têm poder vão descobrir se elas vão ser fadas, as meninas, né? E os meninos vão descobrir se eles vão ser alados. E a Olivia conseguiu ser uma fada. E ela adorou. E a Olivia se preparando com sua asa de fada para o treinamento que ia ter. E a Amora ia ter sua primeira entrevista para mostrar para o reino que era a princesa. E assim acabou, gente. Foi muito bom contar sobre o meu livro favorito para vocês. E agora é a surpresa, né? Que é a informação bônus. Que eu ainda vou ler o caderno de maldades do Scorpion. De maldades, gente. E mais pra frente eu vou fazer mais um vlog contando sobre vocês desse livro aqui. Até mais. Tchau, tchau. Gente. Esqueci de um detalhe, gente. Uma informação muito legal. Aqui nos agradecimentos da autora, fala que vai ter o Diário de uma Princesa Estada 4 e 5 e Caderno de Maldades do Scorpion 2, gente. Então, antes de lançar, que é no segundo semestre de 2025, esse ano, tentem ler esse livro quem gostaria de ler. Eu indico bastante para as pessoas que gostam de contos de fadas. Agora, tchau mesmo. Tchau, gente!